Oi pessoal, tudo bem? Preparem-se, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um pouquinho do poder da linguística histórica. Muitas pessoas se perguntam, é possível a gente saber a pronúncia de línguas do passado, línguas mortas, mesmo que a gente não tenha gravação de áudio daquela época? E algumas pessoas nem sequer se perguntam, elas só afirmam, é impossível, não tem como a gente saber, isso está perdido para sempre. Mas, na verdade, a gente pode sim saber a pronúncia de línguas do passado. E hoje eu vou mostrar a vocês como isso é possível. Este vai ser, provavelmente, um dos vídeos mais especiais do meu canal para mim, porque eu vou mostrar para vocês algo que é muito importante para mim. Nessa área de estudos da linguística histórica, mostrar a vocês essa parte da nossa área e como a gente faz para saber algo tão magnífico como a pronúncia de línguas mortas, isso é algo que para mim é fascinante e eu vou trazer isso hoje para vocês. Inclusive, recentemente eu dei uma palestra na UFRN sobre esse assunto, fiz até uma publicação aqui no canal e convidei quem quisesse ir a comparecer lá e alguns vieram. Então foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. Mas, aos que não puderam ir, eu disse que não se preocupassem, porque eu faria um vídeo sobre o assunto aqui para o canal e aqui está o vídeo. Obviamente, eu não vou poder mostrar todas as coisas que são feitas nesta área, não vou poder explicar tudo com todos os detalhes, porque isso seriam anos de estudos. Mas eu vou mostrar para vocês o suficiente para vocês entenderem esse processo e verem como é que a gente pode mesmo saber a pronúncia de línguas de um período em que a gente não tinha gravações de voz. Nós podemos sim recuperar os sons desse passado distante. Antes de mostrar a vocês na prática como a gente faz isso com uma língua, eu vou ler aqui alguns pontos que eu anotei sobre isso, para vocês terem uma ideia de algumas das coisas que a gente pode fazer nesse processo. O primeiro ponto que eu anotei aqui é comparar as línguas derivadas. Então, se você comparar diferentes línguas que vêm de um mesmo ponto comum no passado, você vai poder cruzar os dados, cruzar as informações e triangular, fazer uma triangulação para encontrar a pronúncia do passado. Claro que somente isso não é suficiente. Vamos fazer várias outras coisas e depois a gente encaixa todos os elementos. A segunda coisa que podemos fazer é ler o que os gramáticos e outros falantes do idioma escreveram sobre a sua pronúncia. Tá? Então, se a gente tiver textos de gramáticos e de outros falantes da língua que escreveram acerca da sua pronúncia e sobre a pronúncia das pessoas ao seu redor, isso é de grande importância e de grande ajuda. Por meio desses testemunhos, a gente vai conhecer também a pronúncia daquele período. Outro ponto que eu anotei é analisar como desenvolveram a escrita da sua própria língua. Isso é muito útil também porque quando você olha para o passado e você vai ver um povo que desenvolveu um sistema de escrita para a sua língua ou que adotou um sistema de escrita e escolheu como as letras seriam usadas, bem, você sabe que se eles escolheram determinada letra, então eles estavam usando aquela letra para representar um som específico ou, pelo menos, sons que eram muito parecidos. Se você pega um estágio posterior da língua, em que uma letra está representando sons bem diferentes, então você sabe que, originalmente, esses sons bem diferentes eram, na verdade, bem mais parecidos e eles se separaram em sons diferentes. Mas o fato de usarem a mesma letra nos aponta para um passado em que ali você tinha um único som ou sons bem parecidos. Por exemplo, em inglês, você tem a letra A, que representa tanto o som de A como em cat, e representa o som de A como em take. Tá? Então, são sons bem diferentes, A e A. Você sabe que isso é um indício de que no passado os sons eram, na verdade, bem mais próximos. De fato, eu já fiz um vídeo sobre isso, então vocês podem ver o meu vídeo sobre por que a escrita do inglês é tão caótica. E lá vocês vão entender o que aconteceu com a pronúncia do inglês com o passar do tempo e por que a escrita ficou assim tão estranha. Outro ponto que eu anotei aqui é
analisar a forma como as palavras de uma língua eram transliteradas para outras línguas. Tá? Eu vou dar um exemplo de como isso pode nos ajudar. Se você está reconstruindo os sons de uma determinada língua, e aí você conclui, por meio das evidências, que tal letra representava o som de U. E aí você está analisando uma outra língua também, e você conclui que tal letra ou tal sequência de letras representava também o som de U nesse passado distante. Bem, agora você pensaria o seguinte, tá, então se é assim, caso haja uma palavra ou um nome nessa primeira língua que usa tal letra para representar o som de U, eu esperaria que esse mesmo nome, se ele fosse transliterado pelos falantes daquela outra língua na mesma época, eles usariam aquela tal letra ou aquela sequência de letras daquela língua para fazer a transliteração desse som. Se essa língua usa, de fato, essa letra e aquela língua usa aquela letra para aquele som, então você poderia encontrar essa tal transliteração que mostraria essa equivalência. Aí você vai lá, documentos históricos, etc., e você encontra isso. Você encontra exatamente o que você estava esperando encontrar. Essa palavra sendo transliterada com tal letra. Perfeito. Então, isso confirma para você que a reconstrução que você fez, com base na comparação de línguas derivadas, leitura dos gramáticos de outros testemunhos, sabe? Isso tudo vai apontar para você que é isso mesmo, que está certo. E aí você já tem duas línguas diferentes que você pode cruzar os dados de uma língua com a outra, fazer essa triangulação e você vai ter certeza de que você está reconstruindo de fato o som como ele era. Cada peça do quebra-cabeça vai se encaixando. Isso aponta para isso, que aponta para isso, e se isso for assim, então a gente deve encontrar tal coisa. Aí você vai lá, faz isso e encontra tal coisa. Então, isso confirma que você encontrou, de fato, o som que havia ali. Outro ponto que eu anotei é analisar os erros de grafia dos falantes daquele idioma em diferentes épocas. Sim, os erros de grafia são extremamente úteis, porque eles nos mostram como a pronúncia de uma língua era em determinada época e como ela foi mudando. Tá? Vou dar um exemplo. Imagine que uma língua tal tinha dois sons diferentes que eram representados por duas letras diferentes. Acontece que, em uma determinada época, você começa a perceber que aquelas duas letras passam a ser confundidas na escrita. Você começa a ver que passa a ser comum que as pessoas troquem uma letra pela outra. E isso vai se tornando cada vez mais frequente. Isso quer dizer que, antes você tinha dois sons diferentes que eram representados por duas letras diferentes. Esses dois sons se fundiram em um único som, a pronúncia mudou, e agora você tem um único som representado por duas letras. Agora, as pessoas não vão mais saber qual das duas letras usar, a menos que seja uma pessoa com um grande grau de instrução, que conheça muito bem a ortografia. Caso contrário, se a pessoa esquecer a grafia, ou não tiver boa instrução, ou não tiver um dicionário para consultar e tiver esquecido a grafia, a pessoa vai trocar uma letra pela outra. Mas isso só acontece porque esses dois sons que eram diferentes se fundiram em um só e você pode ver em que época isso estava acontecendo. Em época tal, isso não acontecia. Depois daquilo, isso passa a acontecer. Então, você sabe quando essa mudança ocorreu, né? Quando foi esse processo. Um exemplo disso na nossa língua é que se você pegar o galego medieval, né? Que é o ponto de origem, né? De onde vem o galego moderno e o português moderno, você vai perceber que a confusão de C cedilha com SS não é algo que você vai encontrar ali. Você vai ter C cedilha e SS como duas coisas assim bem separadas. Só que depois da Idade Média, você percebe que começa a surgir um erro de grafia que as pessoas começam a trocar C cedilha por SS. O que aconteceu aí? Bem, antes a gente tinha o som de ts e o som de s, que eram bem diferentes. Ts e s. Então, você não ia confundir, por exemplo, palavras como caçar com C cedilha, de caçar animais, e caçar com SS, de caçar um mandato político, porque a gente tinha caçar e caçar. Eram duas pronúncias diferentes. No momento em que
a pronúncia do ts se perde, se funde com a do ss, fica uma pronúncia só, então você começa a encontrar esse erro de grafia. Ele indica que a pronúncia se fundiu. E agora você só acerta a grafia se você conhecer a escrita da palavra, se você tiver boa instrução, tiver uma boa ortografia. Caso contrário, se você não souber e não tiver um dicionário para consultar, pode cometer esse erro. E você percebe esse erro começando em uma época específica e você sabe quando é que essa mudança foi acontecendo. Então, assim, a gente sabe até quando as mudanças foram acontecendo na língua. E outro ponto que eu anotei aqui é ter o conhecimento sobre quais mudanças podem e costumam acontecer nos idiomas. Tá? Isso daqui é algo complexo porque é importante que a pessoa conheça muito bem como os idiomas funcionam, como o sistema fonológico e fonético das línguas funciona. E tem que ter um bom conhecimento também sobre variação linguística, sobre variações internas em diferentes línguas, sobre metaplasmos, sobre quais fenômenos ocorrem na mudança dos sons das línguas. Então, tem que saber, por exemplo, que sons que são consoantes aproximantes tendem a se tornar consoantes fricativas. Tem que saber que ditongos tendem a se monotongar. Saber que consoantes em contato com a vogal palatal tendem a se tornar também consoantes palatalizadas. Esse tipo de coisas você tem que conhecer diferentes línguas, ver como funcionam os sistemas de sons, e aí os linguistas conhecem essas coisas, né? Que pessoas que trabalham com isso e conhecem muitas línguas, conhecem essas coisas. E quando eu digo conhecer as línguas, eu não digo ser poliglota, tá? Porque tem muitos poliglotas que falam diferentes idiomas, mas que não entendem nada do mecanismo das línguas, elas só falam as línguas, mas não entendem o que está acontecendo ali cientificamente, linguisticamente, só falam. Enquanto tem também linguistas que conhecem muito bem o funcionamento de diferentes línguas e desses fenômenos, mas que não são poliglotas, que falam uma, duas línguas, não falam várias línguas, mas conhecem esse funcionamento. Então, nem todo poliglota é linguista. Tem gente que fala várias línguas, mas que não entende nada realmente sobre as línguas, sobre o funcionamento estrutural, fonético, sintático, semântico dos idiomas. E tem pessoas que conhecem muito bem essas coisas, mas não são poliglotas, né? Então, são coisas diferentes. E claro também que você pode ser linguista e poliglota. E aí, tendo conhecimento desses fenômenos, você sabe procurar por esses fenômenos nos registros linguísticos do passado. Você vai saber o que está acontecendo ali. Vê aqui temos um exemplo de monotongação acontecendo no século tal. E aqui temos um exemplo de palatalização ocorrendo por causa do contato com as vogais palatais tal e tal, sabe? Então, você tem que conhecer sobre línguas para poder interpretar aquilo que você está observando e analisando. Então, um exemplo disso, vamos pensar em algo que acontece em grande parte do Brasil, que é a transformação de ti em ti, certo? Esse fenômeno é um fenômeno de palatalização. Ele ocorre, nesse caso, por causa do contato do T com o I. O I é uma vogal palatal. Por quê? Porque quando você pronuncia I, a língua está pertinho do palato. I. Diferente de um A, em que a língua está bem... A língua desce, fica lá embaixo, ou O, em que a língua recua. Quando você diz I, a língua se aproxima do palato. É comum nas línguas que, quando um som fica ao lado de uma vogal palatal, que esse som se palatalize. Isso não quer dizer que isso vá acontecer sempre, tá? E que esse fenômeno vá ser desencadeado necessariamente. Pode não acontecer, mas é um fenômeno que acontece e que é muito observado nas línguas. Então, você sabe que a qualquer momento isso pode acontecer em diferentes línguas do mundo e você sabendo sobre esse fenômeno, você sabe ver as evidências dele. Então, o que acontece? Que o I você pronuncia com a língua bem pertinho do palato. I. E o T você pronuncia com a ponta da língua. T. Acontece que quando você pronuncia ti, em grande parte do Brasil aconteceu o seguinte, que as pessoas começaram a pronunciar esse T tocando o palato na posição em que o I deixa a sua língua. O I deixa a língua pertinho do palato. I. Então, as pessoas começaram a fazer o seguinte. Ti.
ti, ti, ti. Terminou que mudou para ti. Perceba que quando você diz ti, o T está só na ponta da língua. Ti, ti, ti. Mas quando você diz ti, a área de contato da língua com o palato aumenta. Ti, ti. O que é que está acontecendo? É que o T agora ele está tocando o palato porque o I é uma vogal em que a língua está perto do palato. O I influenciou o T que vinha antes e gerou o ti. Por isso que tem pessoas que dizem ti. Como eu disse, esse fenômeno ele não vai acontecer obrigatoriamente. É tanto que tem brasileiros que não falam assim, os portugueses não falam assim, os falantes de português africanos, né, de Angola, Moçambique, etc., não falam assim, mas esse fenômeno ocorreu. Ele pode ser desencadeado e acontecer, pode não ser. Né? Aconteceu. Aconteceu em outras línguas também, em japonês, né, na sequência do T, você não tem ta, ti, você tem ta, ti. Em outras línguas, outras consoantes foram palatalizadas. Em alemão, foi o R. O R, se ele aparecer depois de um A, nada acontece, ele fica ar. Mas se ele aparecer depois de um I, então ele se torna ich, ich. Então, o I afeta a articulação desse R, ele fica palatalizado. Né? Então, em vez de ir, você vai ter ich. Claro que isso não afeta todos os falantes, assim como nem todos os brasileiros dizem ti. Né? No meu caso, no meu sotaque, eu pronuncio ti, conservando o som original. Há falantes de alemão que dizem ir e não ich, e conservam também o som original sem palatalização. A mesma coisa acontece em grego, quando o som de r aparece seguido por um i. Então, quando é com a, eles dizem ra, mas quando é com i, eles não dizem ri, eles dizem hi. Chi. O som ganha um chiadinho, ele fica palatalizado por causa do i. Esse é um fenômeno que a gente conhece. Então, conhecendo fenômenos como o que eu acabei de explicar, de palatalização, também de monotongação e vários outros, você entende sobre como as línguas funcionam e você sabe o que você está observando, quais são as evidências que estão sendo apresentadas ali. Conhecendo tudo isso, então, você pode fazer a reconstrução dos sons das línguas no passado. Ou seja, você pode comparar as línguas derivadas, ler o que os gramáticos e outros falantes do idioma escreveram sobre a sua pronúncia, analisar como desenvolveram a escrita da sua própria língua, analisar a forma como as palavras de uma língua eram transliteradas para outras línguas, analisar os erros de grafia dos falantes daquele idioma em diferentes épocas, e ter o conhecimento sobre quais mudanças podem e costumam acontecer nos idiomas. Esses foram os pontos que eu anotei. Existem mais coisas que podem ser feitas, mas eu acho que para o vídeo de hoje isso daqui é suficiente. Já dá para entender muito bem como a gente pode trabalhar com isso e fazer essa reconstrução e descobrir os sons das línguas do passado. Bem, esses elementos que eu mencionei não funcionam de forma isolada. Você vai combinar todos eles. Então, uma coisa vai apontar para outra, que vai apontar para outra, e aí isso vai indicar que você deveria encontrar tal coisa se você fosse observar. Aí você vai lá e observa exatamente isso. Então, todas essas coisas combinadas vão mostrar para você como era a pronúncia no passado. Então, por exemplo, se você compara todas as línguas derivadas de uma determinada língua e todas essas línguas apresentam uma determinada característica, você poderia concluir que a língua original era assim. Se todas têm essa mesma coisa, então a língua de origem também tinha essa mesma coisa. Essa é uma conclusão válida. Mas a gente precisa analisar mais, porque é possível que houvesse uma coisa na língua original que se perdeu e depois de ter se perdido, né, esse estágio da língua que já tinha perdido essa coisa foi o ponto de origem para as línguas derivadas. Então, as línguas derivadas não vão nos mostrar esse ponto anterior. Você precisa de outras evidências. Tá? Às vezes, a escrita da língua é uma boa evidência para um som do passado. Por exemplo, eu mencionei antes, né, sobre analisar como desenvolveram a escrita da sua própria língua. Vamos dar uma olhada no inglês. Né? No inglês, a gente tem o som, a letra A, que pode representar vários sons diferentes, entre os quais você tem o A de cat e o A de take. Então, isso nos mostra que, na verdade, havia um som
mais parecido, e esse som mudou com o passar do tempo e terminou dando sons bem diferentes. A gente também pode observar isso na vogal I do inglês, que ela pode representar o som de E, como em six ou fit, mas também pode representar o som de I, como em Insider. Isso mesmo. Então, essa peça de roupa que eu estou usando aqui é da Insider e é a minha preferida. Eu acho ela mesmo muito bonita. Ela é de manga longa, né? Mas eu uso assim com a manga dobrada. E tem várias outras, né? Tem a camiseta básica da Insider, que vocês já me viram usar em vários outros vídeos. E vocês podem usar aquela lá para qualquer situação no dia a dia. Essa daqui vocês podem usar quando o clima está um pouquinho mais frio, ela é um pouco mais quente, mas, curiosamente, eu estou aqui em Natal e que não é uma cidade fria, né? Aqui sempre faz calor, e eu posso usar sem nenhum problema. Graças à regulação térmica da Insider, ela não fica quente, mesmo sendo preta, mesmo sendo uma roupa que teoricamente serviria só para o frio, mas ela não serve só para o frio. Ela ajuda você quando está fazendo frio, mas se estiver fazendo calor, você não vai ficar morrendo de calor, não. A regulação térmica dela deixa o calor escapar. E bem, é importante mencionar que ultimamente tem aparecido cópias e imitações da Insider, e como eu mencionei em outro vídeo, eu conheço uma pessoa que provou uma dessas cópias e não é a mesma coisa, não tem a mesma qualidade. Além disso, tem pessoas que pensam que tipos especiais de algodão poderiam substituir as peças da Insider, como algodão egípcio, sabe? Mas apesar de essas peças terem uma característica diferente do algodão convencional, ainda assim não substituem o tecido da Insider, porque não tem boa regulação térmica, não tem a capacidade de se desamassar facilmente, não secam rapidamente, não são um tecido anti-odor, então não são a mesma coisa. Só a Insider é Insider. Aproveitem o cupom Glossonauta e adquiram peças com desconto. Vocês têm peças do tamanho PP até o XXGG, de diferentes cores, diferentes modelos. Aproveitem lá, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Bem, agora que eu já expliquei um pouco da teoria e vocês entendem um pouco do processo pelo qual a gente passa para fazer a reconstrução de sons de línguas antigas, vou mostrar para vocês isso na prática, certo? Para isso, a gente vai começar com o latim. O latim é uma língua que tem diferentes tradições de pronúncia que chegaram aos dias de hoje. Tem diferentes formas de pronunciar o latim. Entre elas, a gente tem a pronúncia eclesiástica romana, que é a pronúncia como foi sendo transmitida em Roma, e que terminou sendo escolhida como a pronúncia usada pela Igreja Católica Romana. Você também teve tradições de pronúncia que foram transmitidas com o tempo, como a pronúncia portuguesa do latim, que era usada em países de língua portuguesa. Tem também, por exemplo, uma tradição germânica da pronúncia do latim. Existem diferentes tradições de pronúncia que apresentam algumas diferenças. Eu vou mencionar uma delas. Você tem a pronúncia da letra C, que na pronúncia romana, na pronúncia eclesiástica romana, a gente tem o C seguido das vogais sendo K, Che, Chi, Ko, Ku. Na pronúncia portuguesa do latim, a gente teria K, Se, Si, Ko, Ku. Na tradição germânica, teríamos K, Tse, Tsi, Ko, Ku. Entretanto, na maior parte dos casos, na maior parte dos sons, as diferentes tradições são iguais. Então, tem algumas diferenças, como a que eu mencionei, mas, em geral, os diferentes sistemas de pronúncia coincidem. Para a análise de hoje, a gente vai partir da pronúncia eclesiástica romana, porque a gente poderia argumentar que, se é a pronúncia que foi transmitida lá em Roma, então, provavelmente, é a pronúncia mais próxima do latim como ele era antigamente, né? Então, ela foi sendo transmitida de geração em geração, essa é a pronúncia que chegou até nós. A questão é que nenhuma dessas pronúncias do latim que chegaram até nós, essas diferentes tradições de pronúncia, bem, nenhuma delas representa, de fato, a pronúncia do latim de 2000 anos atrás. Essas tradições de pronúncia foram sendo modificadas, elas foram passando por mudanças com o passar do tempo e terminaram como sistemas diferentes, que partiram de um único ponto do passado, mas terminaram como sistemas diferentes. Ainda assim, a gente poderia argumentar que, entre esses diferentes sistemas, talvez o que é usado em Roma, né, a pronúncia eclesiástica romana, que hoje não é só usada lá, mas no mundo todo, né, porque como ela foi tomada como oficial,
pelo Vaticano, pela Igreja Católica Romana, então ela passou a ser usada em outros países também. Então, a gente poderia argumentar que essa daí, por ser a de Roma, que foi transmitida em Roma, seria a pronúncia original, talvez, só que não é. Ela não é. Ela não é a pronúncia do latim de 2000 anos atrás. Ela passou por mudanças. E agora vamos olhar com calma e atenção como a gente sabe disso e como era a pronúncia no passado. Bem, para fazer essa análise, vamos escolher elementos específicos. Vamos começar com o seguinte. Em latim, não existia a letra U diferente da letra V. U e V eram a mesma letra. Tá? Essa distinção que a gente tem hoje de duas letras diferentes é uma distinção moderna. Inclusive, a gente já tinha o som de V na Idade Média, por exemplo, mas não existia a letra V. Existia o som de U e o som de V como dois sons diferentes, mas não havia duas letras diferentes. Essa letra representava o som de U e o som de V, dependendo da palavra. Inclusive, eu falei sobre isso no meu vídeo com Henrique, do canal Estranha História, sobre a letra J. Teve uma parte que a gente falou sobre o U e o V. Acontece que os sons de U e V são sons bem diferentes. E se os romanos desenvolveram a escrita para a língua deles, por que eles escolheram a mesma letra para representar o U e para representar o V? Talvez, na verdade, o V não se pronunciasse V. Talvez, em vez de vá, a gente tivesse a pronúncia wa, que aí seria muito mais próximo do som de U. A gente teria U e wa. U-wa, em vez de u-va. A letra parece nos indicar isso, certo? Mas isso é muito pouco. Isso não é suficiente para você concluir. Talvez, porque talvez sim, talvez eles tenham usado a mesma letra para dois sons bem diferentes. Pode ter acontecido. Mas a gente já tem uma suspeita de que talvez não fosse vá, mas wa. Tem alguma coisa que poderia nos provar que essa suspeita é verdadeira e que, na verdade, não tínhamos vá, e sim wa, e que, na verdade, o som era de wa e que depois ele mudou para vá? E a resposta é sim. Temos coisas que nos podem apontar para isso. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Uma delas lembra que eu falei que é importante conhecer as línguas e o seu funcionamento? Bem, uma das coisas que a gente sabe é que sons que são consoantes aproximantes, que tem um som como semivocálico, essas consoantes aproximantes ou semiconsoantes, elas tendem a se tornar sons fricativos. Elas tendem a gerar uma fricção com o passar do tempo. Sons como wa tendem a se tornar va. A gente observa isso em várias línguas diferentes. Eu não vou entrar em detalhes nisso agora, mas isso é algo que a gente sabe que acontece. E há línguas na atualidade e famílias linguísticas em que a gente encontra hoje essa variação de wa e va dentro de uma família de línguas ou dentro de diferentes variedades da mesma língua, em que você tem o som mais arcaico wa, que terminou se tornando va em algumas variedades da língua ou dessa família linguística. Então, a gente sabe que a transformação de wa em va é plausível. A gente tem a dica da letra, mesma letra para U e para V, é uma dica. A transformação de wa para va é provável? É sim, é provável, é algo plausível. Tá, dá para ir além disso? Tem alguma coisa que pode, alguma coisa que poderia matar essa dúvida e dizer, de fato, eles pronunciavam wa. E a resposta é sim, tem. Olha, a gente já está reconstruindo a pronúncia de um passado distante. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tinha deixado... Tá, é esse daqui. Olha, isso daqui foi escrito no 1º século a.C. E aqui a gente vai ter esse autor falando sobre os pronomes pessoais. Esses dois pronomes que, na pronúncia eclesiástica romana do latim, a pronúncia que a gente tem hoje, nas diferentes tradições de pronúncias que a gente tem hoje, isso daqui seria tu e vós, respectivamente. Tu, vós. Certo. Ok, tudo bem. Acontece que esse autor, ele diz o seguinte sobre esses pronomes. Ele menciona que no caso de tu e vós, os lábios,
eles ficam eles apontam na direção da pessoa a quem a gente está se referindo, né? A segunda pessoa do singular e do plural. Tu e vós. Então, ele está dizendo que quando você diz tu, você faz esse movimento com os lábios. Tu. E quando você diz vós, você também faz esse movimento com os lábios. Espera aí. Não. Se você diz vós, você não faz esse movimento com os lábios. Mas, se você diz was, então você faz. Então, aqui a gente teria tu e was. Tu, was. Depois, ele diz que no caso de ego e nós, né, que seriam eu e nós, na primeira pessoa singular e plural, nós não fazemos esse movimento com os lábios. Então, ele está dizendo que no tu e no vós, você faz esse movimento apontando para a pessoa com quem você está falando. Isso indica que é de segunda pessoa. No ego e nós, como você não faz isso, então você está falando de você mesmo. Né? Eu falo de mim, ou nós falamos de nós. E é isso que ele está argumentando. Então, aqui a gente tem esse indício de que a pronúncia era tu e was. Então, a letra, o fato de usar a mesma letra para U e para V nos indicava que deveria ser assim. Aí, o fato de essa mudança de W para V ser uma mudança plausível e bem conhecida confirmava que provavelmente, de fato, seria assim. E aí você vem para aqui, lê um texto de um falante nativo no século I a.C. e ele está nos dizendo que ele dizia tu e was, que o movimento de lábios que ele fazia com o tu, ele fazia com o was, porque se isso fosse um som de V, como é hoje em dia, vós, não aconteceria esse U, esse movimento, e a pronúncia e essa explicação não faria sentido. Então, como vocês podem ver, temos diferentes elementos apontando na mesma direção. Tá? Isso daqui é um exemplo do que a gente poderia fazer. Tem vários outros exemplos e vários outros elementos que nos indicam que a pronúncia era, de fato, was antes de ser vós. Isso daqui é só um exemplo. Mas tem outras coisas que eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas, bem, isso daqui é um exemplo do que a gente pode fazer para reconstruir uma pronúncia de um momento do passado. Tá? Outro exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte. Antes de dar o exemplo, vou até contar uma coisinha que aconteceu comigo hoje que é interessante. Eu estava dentro do carro e eu vi no retrovisor o reflexo de um fiozinho de uma teia de aranha. Ele aparecia no retrovisor, mas ele não aparecia... ele aparecia no reflexo, mas ele não aparecia fora do reflexo, no mundo real. Ele só aparecia no reflexo. Então, eu olhava lá, eu via aquele fiozinho bem pertinho do espelho, mas no reflexo, mas eu não via ele fora do reflexo. Eu fiquei, nossa, interessante. Eu concluí rapidamente o que estava acontecendo ali. Né? Foi tipo, interessante de ver uma coisa que só existia no reflexo e não existia fora do espelho, né? no mundo real. Mas dava para saber facilmente o que é que estava acontecendo ali. Que a luz do sol que estava passando pelo vidro do carro estava iluminando a teia, aquele fio de teia de aranha, somente no lado que estava virado para o espelho. Então, a luz iluminava, né, somente o lado virado para o espelho, e aí aquele lado era refletido e eu via no espelho o reflexo do fiozinho de teia. Eu sabia que o fio de teia estava lá, porque senão não haveria reflexo. Para poder haver reflexo, tinha que ter o fio de teia. Mas eu não via o fio de teia. Ele estava completamente invisível. Eu olhava assim, olhava e não dava para ver. É fininho demais, não conseguia ver, estava um pouco longe. E aí eu pensei, se ele está lá e a incidência da luz nele permite que eu veja ele no reflexo, isso quer dizer que se eu pegar o meu celular, ligar a lanterna e colocar a lanterna apontando para onde deveria estar aquele fiozinho de teia, só que iluminando a parte virada para mim, então eu poderia ver o fio de teia fora do espelho também. Essa foi minha hipótese, né? É o mais lógico a se pensar. Então, eu fui testar. Coloquei lá o meu celular e, de fato, ele apareceu e eu vi. Aquele fio estava invisível no mundo real. Era impossível ver, eu olhava assim, me movia e não dava para ver. E no reflexo ele estava lá, balançando, se movendo. Eu sabia que ele estava lá, mas ele era invisível. Bem, por que eu estou falando isso? Porque
o que a gente faz aqui é algo parecido, tá? Como assim? Eu vou dar outro exemplo. Na pronúncia do latim, em todas as tradições de pronúncia do latim da atualidade, você tem a sequência de letras A, E, pronunciada como E. E a letra E sozinha também é pronunciada como E. Então, se você tem um E, é E. E se você tem A, E, E. Os dois são E. Você olha para isso e parece que você está vendo aí um reflexo de uma coisa. Se tem um E e é E, e o A é E também, mas sei lá, parece que a pronúncia desse AE no passado foi AI. E a gente tinha I e E. É o que parece, né? Isso é como você olha para o espelho e eu estou vendo aqui o reflexo do fio de teia. Está lá, o reflexo. Parece que essa escrita é o reflexo de um som. Tá? Essa escrita, a escrita do E reflete o som do E. A escrita do AE reflete um som de um AI. AI. Só que a pronúncia não mostra isso, a pronúncia é E. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso jogar uma luz naquilo, no mundo real, de um outro ângulo, que talvez me mostre aquilo que eu não estou vendo. Eu estou vendo algo no reflexo. E isso que eu vejo no reflexo é invisível no mundo real. Aquilo que eu vejo na escrita do I, que me mostra uma pronúncia de I, só que a pronúncia disso é E, bem, isso parece indicar uma pronúncia de I. Então, eu vou jogar uma luz ali para ver se eu encontro uma pronúncia de I diferente da pronúncia do E, e que a gente antes tinha I e E como sons diferentes, mas esse I passou pelo processo de monotongação e se tornou E. Será que, do mesmo jeito que eu consegui ver o fiozinho da teia de aranha oculto jogando luz, eu consigo fazer essa mesma coisa aqui? Vamos dar uma olhada. Aqui tem pronto, eu guardei isso aqui, tá? Que vai nos mostrar algo interessante. Isso daqui foi escrito no século II a.C. por Lucílio, né? Ou em latim, Lucilius. Acontece que ele estava brincando, estava fazendo uma brincadeira com um tal de Cecílio, estava brincando com o sotaque dele. E essa brincadeira com o sotaque dele só faz sentido se a pronúncia do I fosse diferente da pronúncia do E. Isso daqui é só um exemplo, tá? Existem outros, mas eu vou mostrar esse daqui para vocês. Acontece que ele estava brincando com o sotaque rústico, né? Um sotaque do interior, porque ele, o próprio Lucílio, que escreveu isso, pronunciaria isso como praetor. Essa era a grafia padrão. Se você fosse pronunciar isso aqui na pronúncia eclesiástica romana, você teria pretor. E aqui a gente teria também pretor, não faria nenhuma diferença. Mas Lucilius, ou Lucílio, quando foi escrever esse trechinho aqui, né, em vez dele escrever caecilius praetor ne rusticus fiat com I, ele trocou por E e colocou caecilius praetor ne rusticus fiat. O que ele fez aqui? Ele está representando a pronúncia rústica, o sotaque rústico, o sotaque do interior, em que não se dizia caecilius nem praetor, e sim caecilius e pretor, certo? Era um sotaque em que a gente já tinha essa pronúncia monotongada, não mais o ditongo I, mas sim um simples E. Não mais, né, praetor, mas pretor. Essa piada só faz sentido se isso for pronunciado diferente disso, para você poder brincar com o sotaque do interior. Se não, não faz o menor sentido essa piada, porque na pronúncia eclesiástica romana, se você for ler isso, vai ser Caecilius pretor e aqui Caecilius pretor. Não faz a menor diferença. Mas aqui fazia. Então aqui a gente tem um indício daquilo. Eu joguei uma luz, né? E agora estou vendo que, na verdade, para essa pessoa, sim, a pronúncia era diferente. A presença desse A aqui, né, tem um valor. Não é um simples... Isso não é pretor e isso é pretor também. Não, isso aqui é praetor e isso daqui é pretor. São coisas diferentes. E acontece que, com o passar dos séculos, começam a aparecer cada vez mais erros de grafia
e as pessoas vão começar a escrever I no lugar de e no lugar de I. Então, isso que antes era só um sotaque específico do interior e rústico, terminou se tornando a pronúncia padrão, que é a pronúncia padrão na pronúncia eclesiástica romana e em qualquer pronúncia do latim que tenha chegado até nós pela tradição. Em todas, isso daqui é e. Em nenhuma, isso daqui é I. Só que a gente sabe que isso daqui no passado foi diferente, porque a grafia nos mostra, a grafia é bem evidente para nos mostrar que isso era um I, e aqui nós vemos, né, ele brincando e comparando sotaques. Isso daqui é um exemplo, há outros, tá? Mas assim como o antigo som de w se tornou v, esse antigo som de I se tornou e. E nós podemos ver no próprio latim evidências dessas transformações? E a resposta é sim, nós podemos. Então, vamos dar uma olhada primeiro na evidência da transformação de w para v, certo? Eu guardei aqui essa citação, vamos ver aqui, de Vellius Longus, tá? Século II. Então isso daqui é do século II depois de Cristo, tá? Aquela que a gente viu que dizia que o was se pronunciava assim com u, was, é do século I antes de Cristo. Aqui estamos no século II depois de Cristo. Já passou um tempinho. E olha só o que ele escreveu. Ele está escrevendo sobre a letra U. Ele diz U litera, né? Aí a parte que importa está aqui, ó. Ele está falando de algumas letras, de alguns casos, né? In quibus sonat cum aliqua aspiratione. Tá, ele está falando que, às vezes, essa letra ela soa com alguma aspiração, com uma fricção. Isso daqui é diferente do que a gente viu antes, né? E aí ele dá uns exemplos. Ó. Ele dá o exemplo das palavras valente, vitulo, primitivo et genetivo. Ele dá alguns exemplos em que a pronúncia do U, né, não está mais sendo valente, vítulo, primitivo, genetivo, com w, como a gente viu no século I a.C. Ele está escrevendo que, na verdade, em alguns casos, ou seja, nesses casos específicos, que é exatamente os casos em que a gente teria o som de V na pronúncia eclesiástica romana, valente, vítulo, primitivo, genetivo. Nesses casos, ele está nos dizendo que havia uma fricção, uma aspiração, v, que não era mais w. Então, aconteceu exatamente o que a gente esperava. O w foi mudando com o tempo. W, v. E quando chegamos aqui no século II, a gente já não tem mais was, a gente tem vos, com essa aspiração, como ele chama, né? Essa fricção, v, em valente, vítulo, primitivo, genetivo. Tá? A mesma coisa sobre o I e o E, que eu mencionei antes, né? Eu guardei aqui um exemplo de... Tá, esse aqui exemplifica bem. Aqui temos Servius, né? Gramático aqui do século IV. Vamos ver o que ele escreveu. Ele está falando sobre a articulação das letras, né? E ele vai dar aqui alguns elementos interessantes. Ele diz que primeiro ele vai falar da letra E, né? E, quando producitur, vicino est ad sonum I litere. Ele está dizendo que o E, quando você diz em latim que uma vogal é producta, isso quer dizer que a vogal é longa. O latim tem vogais longas e vogais breves. Depois eu falo disso, mas ele está dizendo que o E, quando é longo, quando ele é alongado, e quando producitur, vicino est ad sonum I litere. Ele é vizinho, ele é próximo ao som da letra I. O que isso quer dizer? Que o E longo é fechadinho. Ele é fechado, não é um simples E longo, mas ele é fechado, ele é E. Como na palavra meta, que em latim tem um E longo. Quando autem correptum, quando você diz, né, que, no caso, você tem um som correptum, é que ele é breve. Aí ele diz que vicino est ad sonum diftongi, ut equus. Então, quando é breve, quando não é um E longo, mas é só um E breve,
que o som não vai ser fechadinho, mas vai ser aberto, ele compara com o som do ditongo, com o som do ai. Não pode ser, porque se isso daqui for ai, então o E de equus não parece um aicus. Para ele estar comparando isso aqui, o E breve, com isso aqui, é porque a pronúncia disso não era mais ai, e sim E. Um E longo, né? Porque como ele é a união de dois sons, né? De ai, então ele fica como um E aberto, porque é a união de um A com um E, só que longo. Então ele está comparando isso, E, com isso aqui. Então, aqui, para ele poder comparar ai com E, é porque isso daqui já era E no século IV. Depois, no século V, né, Pompeius, ou Pompeu, diz outra coisa que nos mostra o mesmo. Ele fala, si velit dicere equus proecodest equus in pronunciatione hoc fit. Ele está falando de um barbarismo, um erro de pronúncia, né, que ele chama de barbarismo. E acontece que ele está dizendo que se a pessoa for pronunciar, se a pessoa confundir a pronúncia dessas duas palavras, ela está cometendo um erro. Como é que você vai confundir equus com equus se isso daqui for aicus? Não tem como, né? Então, isso daqui era equus, isso daqui era equus. São duas palavras que têm sonoridade parecida, só que essa daqui seria longa, equus, e essa daqui seria breve, equus. Isso daqui é uma vogal breve, essa aqui é um ditongo que se monotongou e fica longo. Só que acontece que lá pelo século V já está acontecendo algo interessante. O latim está perdendo as suas vogais longas. Antes tinha vogais longas e vogais breves, mas aqui o latim está perdendo as suas vogais longas. Então, o que muitas pessoas estão fazendo é pronunciar uma vogal longa simplesmente quando ela for tônica. Como esse é tônico, a palavra é equus. Equus. Tem gente que está dizendo equus, alongando quando não deveria. E se você alongar quando não deveria, vai soar assim, como equus, porque esse sim é alongado. Então, aqui isso nos dá indícios de outras coisas. Isso nos dá indícios de que isso daqui já tinha se monotongado, não era mais ai, mas já era, de fato, E. Isso também nos dá um indício de que, nessa época, as vogais longas estavam se perdendo na pronúncia dos falantes de latim. Tá? Então, aqui temos, né, elementos bem interessantes para comentar. Outra coisa da pronúncia eclesiástica do latim, da eclesiástica romana, é que o H é mudo. Né? O H é mudo. Você vai dizer uma palavra como pessoas, que seria homines, e você pronuncia homines. Ou essa pessoa no acusativo singular, que seria hominem, se pronuncia como hominem. Só que eu tenho aqui um comentário interessante. Primeiro, a gente sabe que se tem um H aí, se tem uma letra, já é aquela coisa do reflexo que eu disse. Ó, tá, no reflexo está mostrando que tem alguma coisa. Se tem um H, é porque havia um som. Existia um som. O som era pronunciado. Era, de fato, ha, homines. E depois ele ficou mudo e a letra ficou lá. Né? O H já é um indício disso. Tá? Só que a gente tem aqui, a gente tem vários outros, mas eu peguei um interessante que é de Santo Agostinho, em que ele vai falar do momento em que o som já estava mudo na pronúncia do povo, as pessoas não pronunciavam mais, só que ainda os professores ensinavam a pronunciar. Tá? Então, tá, isso daqui é uma citação do Vox Latina, né? Você encontra isso no Confissões de Agostinho. E ele compara o hominem com... Cadê o hominem? Já perdi aqui. Daqui, com hominem, certo? Hominem. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ainda se ensina a pronunciar com hominem. Só que ele está dizendo que se contra a disciplina gramatical, sem aspiração da primeira sílaba, sine aspiratione prime syllabae, hominem dixit, ou seja, se alguém disse hominem sem aspirar a primeira sílaba, ou seja, sem dizer hominem, que isso desagrada mais as pessoas do que se contra os preceitos, os ensinamentos, odiar uma pessoa. Então, ele está dizendo que tem gente que se incomoda mais
com o fato de você pronunciar a palavra de forma incorreta do que com ter uma atitude incorreta em relação àquilo. Ele está aqui reclamando. Ó, tem gente que acha pior que você pronuncie hominem em vez de hominem do que se você odiar um hominem, né? Se você odiar uma pessoa. Então, basicamente é isso. E ele está falando aqui, isso daqui é século IV, século V, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê que a pronúncia ainda com o h aspirado ainda era pelo menos ensinada como a pronúncia correta, e que pronunciar sem a aspiração era visto como uma pronúncia incorreta, mas está aqui. E na pronúncia eclesiástica romana, o H é mudo. Então, aos olhos de Santo Agostinho, isso seria uma pronúncia incorreta, né? Mas que, no caso dele, ele não se importaria tanto com isso, né? Porque para ele é mais importante amar o próximo do que pronunciar corretamente a palavra, mas pelo menos ele ainda escreve aqui sobre a pronúncia com o H como sendo a pronúncia correta. Outra coisa, na pronúncia eclesiástica romana, a gente tem o M no final das palavras sendo pronunciado como M, articulado bem, mesmo quando você tiver uma palavra que vem depois e começa por vogal. Então, no credo niceno-constantinopolitano, a gente vai ter credo in unum Deum, patrem omnipotentem. A gente tem patrem omnipotentem. Patrem omnipotentem fica patrem omnipotentem. É assim que se pronuncia, tá? Em todas as tradições modernas de pronúncia do latim. Patrem omnipotentem. Só que a gente sabe que essa não era a pronúncia correta, tá? Mais uma vez, estamos vendo que a pronúncia que temos aqui não é a pronúncia de 2000 anos atrás. E a gente vai ter aqui vários exemplos disso, tá? Eu peguei um aqui do século I, certo? Para exemplificar. Esse daqui é de Enéas Cornutus, tá? Ele está escrevendo a um amigo, porque ele percebeu que tem gente que está pronunciando, provavelmente pessoas pessoas com estudos, pessoas que aprenderam latim, etc., mas que estão pronunciando o latim incorretamente, porque estão pronunciando o M do final das palavras e estão conectando esse M com a palavra seguinte, dizendo patrem omnipotentem, em vez de deixar esse M mudo e dizer patrem omnipotentem. Em vez de patrem omnipotentem, deveria ser patrem omnipotentem, né? Mas o que ele escreve aqui é o seguinte, está escrevendo a um amigo dele chamado Emílio, e ele escreve animadverti quosdam Emilia amice, erudito setiam em litteram, nec ubi porteat dicentes, nec ubi porteat supprimentes. Ou seja, ele está dizendo ao amigo dele que ele notou até pessoas com estudos que estão pronunciando, estão dizendo o M quando não deveriam e não estão suprimindo quando deveriam pronunciar. E aí ele explica quando se deve pronunciar. Ele fala igitur, si duo verba coniungantur, né? Se duas palavras se conectam, uma palavra aparece depois de outra, quorum prius, em consonantem novissima habeat, posteriusque a vocale incipiat, em consonans perscribitur quidem, ceterum in enuntiando durum et barbarum sonat. Ok, ele está dizendo que, então, se duas palavras se conectam, das quais a primeira tem um M como sua última consoante e a posterior, a palavra que vem depois, começar por vogal, o M se escreve, certamente. Entretanto, no pronunciar, ele soa duro e bárbaro, ou seja, ele não deve ser pronunciado. Se a palavra acabou com M e a próxima começa com vogal, você não pronuncia. A gente tem evidências para isso em todo lugar, né? Por exemplo, a poesia latina, quando você vai pronunciar um verso, se uma palavra acaba com M e a próxima palavra começa com vogal, você corta esse M para conectar as duas palavras. Tá? E não só na poesia, isso é da língua, a língua era falada assim. Né? E aí ele diz, né, at, né, mas, si posterius verbum quam libet consonante abuerit, vel vocalem loco positam consonantes, ou seja, mas se a palavra seguinte
tiver qualquer consoante ou uma vogal colocada no lugar de consoante. O que é isso, vogal colocada no lugar de consoante? Por exemplo, eu disse para vocês que não tinha a letra V, né? Que era uma letra só para U e para o V. Então, o U poderia ser vogal, como o U mesmo, ou ele poderia ser, como na palavra duros, ou aqui, ó, durum. Tem dois U's e os dois U's são vogais, é durum, durum. Mas na palavra vocale ou vocale, esse U não é vogal, ele é uma semiconsoante, ele não é uocale, ele é wo. Vocale, numa pronúncia mais antiga, ou vocale, numa pronúncia mais posterior, né? Mais tardia. Mas ele não é vogal. Então, a letra é a mesma do U, mas o som não é. Então, ele chama isso de uma vogal posta no lugar de consoante, né? Que é uma vogal usada como consoante, como o U, quando não é vogal, mas consoante. Ele diz que, se a palavra, né, acabar com o M e a próxima palavra começar com consoante ou com vogal usada como consoante, servat M litere sonum. Ou seja, a letra M conserva o som, ou seja, não é muda. E o que é que ele está dizendo aqui, basicamente? Que se você for dizer uma coisa do tipo bonum amicum, você não pronuncia bonum amicum, você pronuncia bono amicum. Mas se você for dizer bonum virum, você não vai dizer com o M mudo, você pronuncia e você diz bonum virum, bonum virum. Nesse caso, o M é pronunciado bonum virum, mas em bono amicum, você não diz bonum amicum. Ou seja, em patrem omnipotentem, você não diria patrem omnipotentem, mas patrem omnipotentem. Tá? Bem, então aqui a gente tem um exemplo do M final. Tá? Tem outros, eu peguei aqui também uma recomendação de Isidoro de Sevilha. Né? Isso aqui lá do século VI para o século VII. E aí ele fala desse mesmo erro. Né? Ele diz que sempre que uma vogal seguir a letra M, como em bonum aurum, que você não deve dizer bonum aurum. Ou justum amicum, você não deve dizer justum amicum. Mas ele diz que isso é um erro que ele escreveu, ele chamou esse erro de motaquismos. Esse erro aparece com vários nomes, como motaquismos, miotaquismos, mutaquismos, etc. Ou a gente poderia traduzir isso para o português como mitacismo. Esse erro se chama mitacismo, que é o erro de dizer bonum aurum, justum amicum. E ele diz que para evitar esse erro de dizer bonum aurum ou justum amicum, você pode fazer a suspensão, ele dá duas opções, né? Aut suspensione em litere, aut detractione vitamus. Então, nós evitamos esse erro, esse vício, ou por meio da suspensão da letra M, ou seja, você vai até a letra M, suspende a pronúncia e depois continua, ou seja, bonum aurum. Ou seja, bonum aurum. Então, você trava aqui, bonum aurum, justum amicum. Então, essa forma de pronunciar é para indicar claramente que tem um M aqui. Bonum aurum, justum amicum. Ou você faz a eliminação do M. E você diz bono amicum. Bono aurum e justo amicum. Então, você elimina esse M e diz justo amicum, bono aurum. E assim a gente sabe como ele pronunciava e como era recomendado. Isso daqui, Isidoro de Sevilha, século VI, século VII, isso também é antes da consolidação da pronúncia eclesiástica romana que a gente tem hoje. Então, assim, a gente sabe como era pronunciado. Tá? Então, a gente tem esses testemunhos, a gente sabe dessas diferenças de pronúncias, quais letras representavam o que é que mudava em tal contexto, em tal situação. Em tal caso era assim, mas naquele caso era de tal outro jeito, que não é mais como se pronuncia depois, certo? E outra coisa interessante que eu mostrei, né? Quando eu estava falando, eu mostrei o caso de... esse aqui... Ele nos dá um detalhe interessante, né? Ele fala que o E, quando é longo, ele é fechado, ele é E, né? Que fica próximo de um som de I, porque ele fica fechadinho. Então, meta, ele é fechado, né? Ele fica... E quando ele é breve, né? Então ele não vai ficar assim, ele vai ficar aberto, assim como esse som do E, ele fica aberto. Sabe uma coisa interessante? Na pronúncia eclesiástica romana do latim, isso não acontece. Isso não acontece. Você vai ter você tem o E pronunciado sempre como E,
o I pronunciado sempre como I e pronto. Você não tem E fechado quando é longo, E aberto quando é breve, não tem nada disso. Isso daí é uma coisa que se perdeu. Porque o que é que aconteceu? Na verdade mesmo. Que o E breve se tornou E aberto, o E longo se tornou E fechado, o I longo continuou sendo I, fechadinho, I, mas o I breve terminou se abrindo. O I breve, né? I, ele se abriu, e ele se igualou ao E fechado. Ele ficou E. Por isso que a gente tem em português a fruta pera, que vem do latim pira, com I. Mas é um I breve. Como o I é breve, ele se abriu, pira, nos deu pera. Por outro lado, na palavra filha, que tem um I longo, filha, esse I, como é longo, ele se manteve fechadinho e a palavra continuou com I em português. A gente tem filha, mas tem pera. Isso foi afetando a pronúncia do latim, naturalmente. Então, acontece que houve um momento em que, em latim, o I breve se pronunciava como E. E a gente começa a ver textos já bem tardios do latim em que as pessoas ficam errando, colocando E no lugar de I, por exemplo, porque eles pronunciavam o I breve como E. E a pronúncia eclesiástica romana do latim, ela tem um elemento que foi arcaizante. Tá? Eles decidiram fazer o seguinte, pronuncia todo E como E e pronuncia todo I como I. Então, apesar das pessoas estarem dizendo pera, nessa pronúncia, a gente vai recuperar o som antigo e vai dizer pira. Escreveu com I é I, escreveu com E é E. E aí toda essa questão de vogal longa fica fechada, vogal breve fica aberta, o I fechado, o I longo é I, mas o I breve é E. Tudo isso se perdeu. E aí você basicamente lê o que está escrito. Então a pronúncia eclesiástica romana tem até alguns elementos que são uma recuperação de um som antigo, porque a pronúncia estava se distanciando da escrita em alguns casos. Então, ela nem sequer é 100% a continuação histórica da pronúncia como foi sendo transmitida, mas ela tem alguns elementos arcaizantes como esse. Bem, então não só a gente sabe que a pronúncia do latim naquela época era diferente. A gente sabe quais eram essas diferenças, tem várias coisas que apontam e indicam como eram esses elementos, mas a gente também sabe quando essas mudanças ocorreram, que foram as mudanças que serviram de base para a formação das línguas românicas e da pronúncia das línguas derivadas do latim, e, ao mesmo tempo, para as pronúncias modernas do latim, como a pronúncia eclesiástica romana. Bem, usei o latim de exemplo para vocês entenderem essa reconstrução. Tem muitas outras coisas que eu poderia dizer ainda, e é possível que vocês ainda tenham dúvidas ou questionamentos, né? Eu não posso continuar infinitamente falando sobre isso aqui neste vídeo, mas acho que já ficou um pouco mais claro esse processo, como é que a gente pode reconstruir coisas da pronúncia do passado. Indo além, a gente pode passar para o grego brevemente. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre o grego, a pronúncia do grego no período do grego koiné, mas eu vou dar já vou entrar brevemente no assunto do grego. Na língua grega, a gente tem, atualmente, no grego como ele é falado hoje, 5 sons vocálicos, que são A, E, I, O, U. Entretanto, a gente sabe que no passado o grego teve outros sons diferentes. A gente sabe que existiu a vogal U, com o som de U. Aí você se pergunta, e como é que a gente sabe? Se o grego atual só tem A, E, I, O, U, como é que você sabe que existiu o som de U no passado? Bem, existem várias coisas que apontam para isso. Vou mencionar algumas. Uma delas é a seguinte. Aqui a gente vai entrar na parte da escrita de uma palavra de uma língua em outra língua. Os romanos, quando eles escreviam palavras gregas em latim, né, usando as letras romanas, se por acaso eles já tivessem uma letra para representar aquele determinado som do grego, eles usariam essa letra que eles já tinham. Então, se você tem uma palavra grega que se escreve com a letra pi, os romanos usariam simplesmente a letra P. Tá? Não precisava importar uma letra nova, porque você já tem o P que representa o mesmo som. Se os gregos tinham a letra
tinham as letras ômicron e ômega, né, que em grego se chamam ômicron e ômega, que representavam, respectivamente, um som de O breve e um som de O longo, né? O e O. E os romanos também tinham esses dois sons, mas representavam os dois usando a letra O. Os romanos não importava se o O era breve ou era longo, os romanos usavam a letra O. Então não precisava importar o ômega grego nem nada do tipo, dava para usar o O do latim, estava bom. Mas os romanos importaram a letra Y dos gregos. Os romanos já tinham as vogais A, E, I, O, U, e importaram o y para escrever todas as palavras gregas que tivessem y em grego. Por que eles fizeram isso? Se eles já tinham a, e, I, o, u, e o y do grego hoje é pronunciado como i, então bastava eles usarem o i, né? Não, porque não tinha som de i, essa é a questão. Então, o fato de os romanos usarem um y ali nos indica que ali havia um outro som que não era nem A, nem E, nem I, nem O, nem U. Era outro som que os romanos não tinham e precisavam de uma nova letra para isso. E esse som, que era o som de U, às vezes era confundido pelos romanos, a gente tem registros disso, né? Que às vezes ele era confundido, ele era trocado ou por U ou por I. Então, era um som entre U e I, ou seja, U. Tá? Tem mais evidências disso? Sim, tem muitas evidências disso. No século X, por exemplo, em grego, esse som de U ainda existia. E eu vou mostrar para vocês uma evidência bem legal disso. Vamos lá. Acho que está aqui. Bem, isso daqui, aqui você tem uma lista da... Tá, eu vou fazer uma introdução breve. Foi feita uma enciclopédia em grego, lá no século X, chamada Suda. Vocês podem pesquisar aí se quiserem, tá? Uma enciclopédia chamada Suda. Essa enciclopédia tinha as suas entradas em ordem alfabética, mas tem algo muito especial e muito valioso na forma como as letras foram organizadas, porque não é uma ordem alfabética pura, mas é uma ordem alfabética que leva em consideração os sons. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, alfa, vita, gama, delta, tá? E tudo bem. Depois você esperaria encontrar o epsilon, que é essa daqui. Só que não está o epsilon. Aqui a gente encontra, ao lado do epsilon, as palavras que começam com alfa e iota. E aí vocês perguntam, por quê? Se é com alfa, por que não está aqui do lado, né, no começo? Por que está o alfa e iota? Bem, por quê? Bem, a resposta é simples, porque essa combinação de letras se pronuncia como E em grego. Da mesma forma que o antigo ditongo latino ai se tornou E, né? A palavra caelum se tornou céu em português. O ai grego também se tornou E. Então, o que acontece é que, nesses dois casos, essas palavras se pronunciam com E. Todas as palavras que começam com isso têm E, as que começam com isso também têm o som de E. Então, ele agrupou as palavras que começam com alfa, iota e epsilon juntas. Ok, tudo bem. Aí tem o zeta, depois você esperaria encontrar o ita, e você encontra o epsilon, iota, ita e iota juntos. Por quê? Porque, em todos esses casos, a gente pronuncia como I. Tá? Então, palavras que começam assim têm som de I, também tem som de I e também tem som de I. Então, está tudo junto. Então, aqui a gente sabe que não só o AI se monotongou para E, como também esse grupo passou a ser I, e a antiga letra ETA, já aqui já é letra ITA. E já é letra ITA já desde o finalzinho do período do grego koiné, eu vou falar sobre isso depois em outro vídeo. Mas aqui temos som de I. Ok, aí você continua. Theta, kappa, lambda, Chega aqui, ó, ômicron e ômega, ou ômega em português, né? Estão agrupados juntos, ok? Não tem diferença mais entre vogais breves e vogais longas, isso já se perdeu, então não tem mais diferença entre O e O, é só O mesmo. Então, fica junto. Continua. E aqui temos a letra Y. Espera aí. Se os gregos hoje pronunciam isso como Y, por que não está agrupado aqui? Se tudo que tem som de I está aqui, por que esse está aqui separado? Porque não era Y, era Y. E aqui temos uma evidência do século X, em que ainda tínhamos a pronúncia do Y em grego. Mas logo ao lado, olha que interessante, a gente tem um ômicron iota. Ué, por que ele não está agrupado aqui com o ômicron?
Bem, porque da mesma forma que o I se tornou E, como? O I, né? O I é uma vogal palatal, assim como é, né? E, I. Só que ao lado do A, que é uma vogal bem aberta, o A terminou abrindo o I. Então, o I foi abrindo I, E, até se tornar E. Então, basicamente, o I tem a articulação palatal do I, só que mais aberto, como o A, o que dá um som de E. Como isso acontece? Né? Com o tempo, ele vai mudando assim. I, E, até se tornar E. Então, aqui temos E. E e E. Mesma coisa acontece aqui. Oi, tínhamos oi originalmente, certo? Oi. Aí você vai manter o som fechadinho do I, só que ele vai pegar o arredondamento labial do O, porque o O é O. Então, se você tem o I com os lábios arredondados do O, então você não vai ter I, você vai ter U, que é o mesmo som do Y. Então, aqui temos U e aqui temos também U. Então, isso daqui não é Oi, isso daqui é U. Assim como isso daqui também é U, certo? U. Então, aqui temos as vogais A, E, I, temos o O, e aqui temos o U, né? E para escrever o som de U em grego, U mesmo, aí você tem que combinar o ômicron com Y. Essas duas letras combinadas representam o som de U. Então, aqui temos um sistema em que o grego ainda tinha o som de U, que era representado tanto pelo Y como pelo ômicron iota, U. Então, aqui temos a evidência do som de U em grego, que não existe mais no grego atual. E a gente não tem nenhuma gravação de pessoas falando assim no passado, mas a gente sabe que o som existia. Se não existisse, o I estaria agrupado com o I, mas não está, está agrupado aqui com o U. E ainda a gente tem o OI, né, agrupado junto, que nos mostra a articulação do U, porque tem o I com o lábio arredondado do O, você tem U, e bem. E aqui a gente tem um pouco da pronúncia do grego. Tá? Entrando mais um pouco na pronúncia do grego, dá para a gente ver outras coisas bem interessantes. Vou mostrar brevemente, isso daqui pode ficar para outro vídeo, mas vou mostrar brevemente aqui um artigo que nos mostra, por exemplo, como era a pronúncia do grego ali nos primeiros séculos, né? Então, você tem aqui exemplos de... essa daqui é a escrita padrão das palavras, certo? Padrão. E aqui, como a gente encontrou essas palavras escritas por falantes da língua, como é que eles registraram essas palavras. Então, a gente vai ter essa palavra is, escrita assim, is, tá? Essa letrazinha final é um sigma, é outra forma do sigma, mas é a mesma letra que essa aqui. A questão é que esse epsilon iota aparece como um simples iota, porque isso daqui se pronunciava is. Mesma coisa aqui, ó, o synexelthin com um simples iota. O epid com um simples iota, epid ou epid, numa pronúncia mais posterior. Então, aqui estão trocando isso por isso. Mas o contrário também acontece. Essa palavra ni, escrita assim, com epsilon iota. E min, escrito também com epsilon iota. Por que isso está acontecendo? Né? Na palavra em to e o, a gente vai ter aqui ó, o iota sendo substituído por um epsilon iota, o y sendo substituído por um ômicron iota. Esse tracinho que tem embaixo das letras aqui, né, ele aparece como uma letra A descrita aqui, mas a questão aqui é que você tem o i e o epsilon iota com o mesmo som. Por que as pessoas escrevem aleatoriamente? Porque o som é o mesmo, é tudo i. Se você vier mais para cá, a gente vai encontrar a mesma coisa acontecendo com o epsilon, certo? Epsilon e o alfa iota. Então, a palavra aqui era para ser com epsilon, idt, mas a pessoa colocou um alfa iota, como se fosse idetai. Por quê? Porque, na verdade, isso daqui é idt. Isso daqui, para essa pessoa, para todo mundo aqui nessa época, basicamente, né, se pronunciava como é. Isso daqui é, isso daqui é também. O contrário também acontece. Ó. A palavra aqui era para ser com alfa iota, né, apodixe, com alfa iota, a pessoa escreveu apodixe com epsilon. Por quê? Porque tanto faz escrever um ou outro, o som é o mesmo. Tá? Então, isso daqui são erros de grafia, tá? Grafia correta, grafia incorreta. Depois eu vou vou entrar mais nisso em detalhes, talvez. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o grego, aí eu falo mais sobre isso. Tá? Então, assim a gente pode ir vendo a pronúncia da língua
mudando em diferentes épocas. Esses erros de grafia que eu acabei de mostrar para vocês, tipo, essas coisas assim, elas vão se tornando comuns à medida que a pronúncia da língua muda, tá? Você não vai encontrar esse tipo de coisa assim, desse jeito aos montes, em épocas anteriores em que isso não tinha acontecido ainda. Isso daqui é uma... Então, você sabe que antigamente isso daqui seria, de fato, apodixai, e mudou para apodixé, né? Bem, depois a gente entra mais nisso. E eu acho que para encerrar eu vou mostrar só mais uma coisinha, só uma imagem mais do egípcio, né? Essa aqui, entrar um pouquinho no egípcio. Que essa daqui é interessante porque se vocês tiverem visto o meu vídeo sobre como os hieróglifos egípcios foram decifrados, vocês já devem ter visto isso daqui, né? Mas vou dar aqui mostrar uma coisa interessante. A gente sabia que o nome escrito aqui na pedra de Roseta era o nome Cleópatra, tá? Então, esse aqui deve ser o nome de Cleópatra, mas tinha que confirmar. Aí fizeram toda uma triangulação complicada para confirmar, porque sabiam que isso daqui era Ptolomeu e sabiam que isso daqui era Cleópatra. Depois de quase 2 décadas de sofrimento tentando decifrar, né, eles perceberam que isso daqui... Vejam lá o vídeo lá depois dos hieróglifos. Então, bem, aqui no nome Cleópatra, a gente vai ter... tipo, isso daqui seria o K, o som de K, isso daqui é o som de L, né, que estaria representando o E, o O, o P, por aí vai. Aí, se isso daqui for um L mesmo, de Cleópatra, então ele deveria aparecer no nome de Ptolomeu aqui no meio. Opa, apareceu, né? Se isso daqui for de fato um P, então ele deveria, de Cleópatra, ele deveria aparecer no começo de Ptolomeu. Opa, apareceu aqui também. P. Se isso daqui for um A de Cleópatra, devia ter dois, né? Um aqui e outro aqui. Eita, apareceu, deu certo. Então, tipo, com todo esse processo de triangulação, assim, eles foram decifrando. A questão é que isso daqui aparecia na pedra de Roseta escrito em letras gregas, né? Isso daqui não está em letras gregas, está em letras romanas, mas na pedra de Roseta ele aparece em letras gregas e ele aparece escrito em egípcio, assim, com hieróglifos. Então, se a gente sabe pronunciar grego, e a gente não sabia ainda pronunciar egípcio até então, e a gente sabe que isso daqui é Cleópatra e parece que o nome está escrito foneticamente, né, representando os sons, então isso daqui vai ser o K. Então você vai saber, tá, então isso daqui em egípcio está representando o som de K, isso daqui está representando o som de L, um som de E, um som de O. Então, a partir do que a gente conhece e reconstruiu muito bem, e conhece muito bem da pronúncia do grego, a gente pega uma língua que ainda não tinha tido a sua escrita decifrada e consegue pronunciar isso em voz alta, o que vai nos permitir ler esses sons representados por esses símbolos em outras palavras egípcias. E a partir dos sons do grego, a gente consegue fazer essa triangulação e descobrir os sons representados por hieróglifos egípcios. Tá? Aí, claro que depois você vai ter que refinar mais esse conhecimento, né? Porque isso daqui, no máximo, você está talvez pronunciando egípcio com sotaque grego, né? Tratando esses sons como se fossem idênticos aos sons do grego. Aí você vai ter que se aprofundar mais. Espera, o egípcio é uma língua afroasiática, da família das línguas semíticas, por exemplo. Além do mais, a gente tem o copta, que é derivado do egípcio antigo. Então, analisando os diferentes dialetos do copta, a gente consegue reconstruir os sons do egípcio antigo muito melhor. E aí, tendo em conta que é uma língua afroasiática, que tem elementos de línguas afroasiáticas, então você vai começando a fazer reconstruções. E aí depois você começa a comparar palavras do egípcio com outras épocas do egípcio mais antigas para analisar as coisas que foram mudando e assim sucessivamente. Bem, você consegue reconstruir a pronúncia do egípcio também. E aí eu também não vou entrar nesses elementos agora. E aí, reconstruindo o grego, reconstruindo o egípcio, você consegue pegar coisas que foram transliteradas entre grego, egípcio, acádio, sumério, hitita. Aí o hitita é uma língua indo-europeia, então você vai ter correspondências com outras línguas indo-europeias. Já o acádio é uma língua semítica, então você vai ter correspondências com línguas semíticas. O sumério, por outro lado, é uma língua isolada. Mas, como usa o mesmo sistema de escrita
do acádio e do hitita, que usam a escrita cuneiforme, e a gente consegue com mais facilidade decifrar daquelas línguas, porque tem uma língua semítica e uma língua indo-europeia que a gente conhece bem, então a gente consegue fazer triangulações para a pronúncia do sumério, e por aí vai, e a gente vai basicamente decifrando a pronúncia de línguas antigas. Claro que quando você tem uma coisa como o latim ou o grego, que você tem muitos, mas muitos textos nessas línguas, e você tem gramáticos falando da pronúncia, você tem outras pessoas comentando sobre a pronúncia, você tem línguas derivadas, você tem tipo uma tradição oral de pronúncia da língua, além de outras coisas. Você consegue fazer, nesses casos, uma reconstituição muito precisa. Você sabe exatamente qual era o som que tinha ali naquela época e em qual época mudou e se tornou tal coisa. Você faz uma ótima reconstituição dessas línguas. No caso de outras línguas como sumério, por exemplo, em que você tem algo bem mais escasso, então, claro que a reconstituição vai ser também menos precisa, né? Então, talvez você tivesse um som que era de um, sei lá, de um P, um P aspirado, pá, pá, e a gente vai lá e reconstrói isso como um P, um P normal sem aspiração. Tipo, você termina cometendo algumas imprecisões, né? Se você tem menos material, menor vai ser a precisão, mas ainda assim dá para reconstruir de uma forma que você consiga pronunciar a língua em voz alta e que seria reconhecível para os falantes daquela língua naquela época. E no caso do latim, grego e algumas línguas, você consegue fazer isso de forma bem precisa mesmo e saber até diferentes sotaques de diferentes locais e de diferentes pronúncias de diferentes períodos, né? Bem, então, hoje eu apresentei a vocês um pouco sobre esse processo de como a gente pode reconstruir pronúncias do passado. Espero que tenha ficado claro. Esse aqui é um vídeo longo, né? Mas eu tentei mostrar para vocês evidências, dar bastantes dados, mostrar para vocês como isso funciona. E ainda assim sinto que falta muita coisa. Não deu para mostrar realmente até onde dá para ir em tudo isso. Dá para ir muito mais a fundo, né? Mas pelo menos agora, se vocês têm uma dúvida de como é que a gente faz para saber como se pronunciavam coisas no passado, em épocas que a gente não tem uma gravação, agora vocês já sabem, tá? Se tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu vou responder o que eu puder responder, se der para responder por escrito, né? Porque às vezes tem coisas de sons muito específicos que é mais complicado, então eu posso tentar guardar alguns comentários para responder em outro vídeo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aventura de hoje pela fonética e fonologia por meio da linguística histórica. Não se esqueçam de dar o seu gostei, se tiverem gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, se ainda não estiverem inscritos, e compartilhem o vídeo com outras pessoas que poderiam gostar. Se lembrem também de passar na página da Insider e usar o cupom GLOSSONAUTA para ter um desconto. Até mais, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.